Olá, crianças! A paz do Senhor! Que saudade que a tia Mirelle estava de vir aqui gravar para vocês. Espero que vocês tenham tido um bom Natal e eu desejo um feliz Ano Novo também. Apesar de nós já estarmos no mês de fevereiro, não é mesmo? Bom, crianças, esse ano nós começamos falando para vocês sobre um tema muito especial: os milagres de Jesus. E quantos milagres Jesus já não operou, não é mesmo? Inclusive nas nossas vidas, nós somos um milagre. Hoje, a tia Mirelle vai cantar um louvor para vocês, bem legal. E eu vou começar pelo refrão e é bem facinho. Então vocês escutem e depois vocês cantem junto comigo, tá bom? Vamos lá? O hino é assim, ó. Milagres que só Deus poderia fazer, perdão que só Deus poderia oferecer. Qualquer pessoa que nele crê, de graça vai receber. Agora eu vou cantar a estrofe do hino e vocês cantam comigo depois o refrão de novo, tá bom? Jesus andava por toda parte fazendo bem, curando os doentes e expulsando os demônios também. Ele contava boas notícias de salvação que Deus tem, o amor, a paz, o perdão dos pecados, descanso para os cansados. Vamos no refrão? Milagres que só Deus poderia fazer, perdão que só Deus poderia oferecer. Qualquer pessoa que nele crê, de graça vai receber. Mais uma vez. Milagres que só Deus poderia fazer, perdão que só Deus poderia oferecer. Qualquer pessoa que nele crê, de graça vai receber. Então, crianças, para nós recebermos o milagre e o perdão de Jesus, é preciso crer em Deus, crer em Jesus. E de graça nós receberemos os milagres que Ele ainda tem para fazer nas nossas vidas e o perdão que é constante nos nossos dias. Principalmente o milagre no nosso mundo, que nós venhamos orar e pedir para Deus um grande milagre pelo nosso Brasil, pelo mundo que está em pandemia, para que logo a gente possa voltar, se encontrar e louvar esse lindo hino na igreja. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora não saiam daí, que vem a aula da tia Margarete com uma história muito interessante sobre milagre também. Um beijo e até a próxima! A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, né? Que todos estejam com saúde, com paz, com graça. Antes da gente começar a nossa aulinha de hoje, vamos fazer uma oração. Vamos orar? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, porque somente Tu és Deus e não há outro além de Ti. Tu és o Deus onipotente, onisciente, onipresente, o Deus de braço forte e mão poderosa. Pai amado, Pai querido, nada temos, nada somos, nada podemos, mas que a Tua graça e misericórdia pelo Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos capacitar e nos direcionar, Senhor. No nome santo do Teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém. Amém? Hoje a gente vai falar a cura do endemoniado em Cafarnaum. Está lá em Marcos 1, do 21 ao 39. Vamos ler? Do 21 ao 29. Vamos ler? O 21. Entraram em Cafarnaum
E logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus de Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo ocorreu a sua fama por toda a província da Galileia. Aqui a gente vai ver que Jesus, ele estava ali em Cafarnaum, chegou num sábado, né? E ele estava ensinando na sinagoga. O que é a sinagoga, né? A sinagoga é o lugar onde eles ensinavam e iam ali para adorar a Deus. E no dia de sábado era o dia em que os judeus tinham por descanso. Porque para os judeus, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Este 7º dia para os judeus é sábado, e nesse dia nada se fazia, a não ser adorar o Senhor, ir na sinagoga, ouvir a palavra. E os ensinamentos que eram feitos na sinagoga, geralmente eram feitos pelos rabinos. E quem eram os rabinos? Os rabinos eram mestres, né, que eles eram entendidos da lei judaica. O que era a lei judaica, né, que esses rabinos pregavam? Era a Tora. O que é a Tora para os judeus? A Tora para os judeus são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, assim, os rabinos, eles conheciam muito bem esses 5 primeiros livros, que é a Tora dos judeus, e eles pregavam esses ensinamentos na sinagoga, que seria a nossa igreja nos dias de hoje. Em Cafarnaum, Jesus operou muitos milagres. Dali saíram 2 de seus discípulos, Pedro e André. Jesus ensinava com autoridade, diferentemente dos escribas, pois Jesus falava pelo poder do Espírito Santo, pois Jesus era um homem de oração e estava à disposição de Deus. E lá na sinagoga, onde Jesus estava ensinando, né, ali junto com todos eles ali sentado, Jesus estava na sinagoga, né, estava pregando a palavra, e Jesus pregava com autoridade. Por que Jesus pregava com autoridade, assim, com total conhecimento da palavra? Porque Jesus, ele é filho de Deus, né? Ele veio como homem, né? Veio como carne para quê? Para nos livrar dos nossos pecados. Ele se deu na cruz, né? Nos livrando dos nossos pecados. Então, ele tinha toda a sabedoria. Além de ter toda a sabedoria por ser o Filho de Deus, ele tinha a sabedoria através do Espírito Santo. Então Jesus, quando ele pregava, ele não pregava como os escribas, não, ele pregava com autoridade, porque ele conhecia plenamente a palavra de Deus. E Jesus, estando ali na sinagoga, ensinando, um homem que estava ali na sinagoga ouvindo a palavra que Jesus estava pregando, um homem se levantou e foi debater com Jesus. Este homem exclamou em voz alta, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo dos Santos. Então, este homem, ele se levantou, irado. Ele estava na sinagoga, na igreja, ouvindo a palavra. E ele se levantou e ele foi questionar Jesus, né? Questionar Jesus, o que Jesus queria ali, se Jesus queria destruí-los. Jesus não queria destruir ninguém, muito pelo contrário, Jesus estava ali para pregar a palavra, né? Mas esse homem, ele se irou. Por que esse homem se irou?
Porque esse homem, ele estava endemoniado, né? Ele não estava limpo, ele não estava em comunhão com o Senhor. Ele estava endemoniado. E por que esse homem estava endemoniado? Né? Porque assim, mesmo ele estando endemoniado, né, diz aqui a palavra, se a gente for ver lá no 25, e repreendeu Jesus dizendo, cala-te e sai. E na mesma hora que Jesus repreendeu, né, esse demônio que estava com o homem, ele caiu. Por quê? Porque o demônio teve que atender a autoridade de Jesus. Então o homem ele foi liberto. Jesus o libertou, né? Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? Esse homem estava na sinagoga. E mesmo estando no lugar de adoração, porque ali na sinagoga eles iam para quê? Para adorar e ouvir a palavra do Senhor. Mesmo ele estando no lugar de adoração, ele estava possuído por um demônio. Não é estranho, né? Assim, ele estava na igreja, no lugar santo, ouvindo a palavra do Senhor, o lugar onde tem o agir do Espírito Santo, e ele estava endemoniado. Por isso ele se irritou, né? Por isso a palavra de Jesus o irou, porque ele não estava em santidade. Talvez, por que esse mal foi perturbar esse homem? Talvez por ter deixado de orar, né? Talvez por ter deixado de buscar, de estar nos caminhos do Senhor. Talvez ele era até conhecedor da palavra, mas não seguia a doutrina de Deus. Talvez ele estivesse presente na sinagoga, mas quando estava fora, não procurava colocar em prática os ensinamentos que aprendeu ali. Talvez estivesse andando num caminho ímpio, né? E o que é um caminho ímpio? Às vezes, muitas pessoas, crianças, estão lá na igreja, mas está só sentado no banco, ocupando o lugar. E eu não estou falando que nós somos superiores a essas pessoas. Não, ninguém está livre disso. Eu não estou livre disso, ninguém está livre disso, né? Infelizmente, os dias são maus. Os dias são maus. A vinda de Jesus está certa. E diz a palavra que com a vinda de Jesus no final dos tempos, muitos vão se esfriar. Mas assim, o que a gente tem que estar atento? A gente tem que estar atento à palavra do Senhor. Estar atento na palavra do Senhor e procurar andar no caminho do Senhor. E aqui, como eu disse, né? O que é andar no caminho do ímpio? Eu vou na igreja hoje, eu vou louvar, eu vou na escola dominical. Mas aí à tarde, né? Depois que eu sair da escola dominical no domingo, eu vou ouvir funk. Eu vou ouvir funk com aquelas palavras, com aquela letra horrorosa. Mas depois eu vou no culto à noite, no domingo. Mas na segunda-feira eu vou para a escola e eu vou ficar com os meus amiguinhos fazendo fofoca, falando palavrão, respondendo a professora, respondendo meu pai, minha mãe, não vou querer obedecer ninguém. Isso é o caminho da pessoa que quer andar com Jesus? Não é, né? Isso aí é o quê? É o caminho do ímpio. É o caminho do ímpio. E aí é onde a gente dá lugar para quê? Para o Espírito Santo se retirar de nós. E quando em nós não está o Espírito Santo, o que vem ocupar a nossa vida? As mazelas. Tia, o que é as mazelas? As mazelas é tudo aquilo que não é bom para nós. Por que esse homem aqui, ele estava endemoniado? Né? Talvez ele estivesse indo na igreja, como ele estava indo na sinagoga, ele estava ali ouvindo a palavra do Senhor. Essa palavra, crianças, é para vocês e também para mim. Talvez esse homem estivesse lá, né, na igreja, ouvindo a palavra, louvando a Deus, participando, mas e quando ele saía da igreja? Como que era a vida dele lá na escola, lá no trabalho, na casa dele? Aí, o que acontece quando a gente não anda no caminho reto do Senhor? A gente está no caminho do ímpio. E quando a gente está no caminho do ímpio, quem é que a gente entristece? A gente entristece o Espírito Santo. O Senhor, ele fica muito triste. E o que acontece? Se retira de nós. Se nós não estamos com Jesus, com o Espírito Santo em nós, a gente dá lugar para essas coisas ruins,
para perturbação, para depressão, para falta de concentração, para algumas enfermidades. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se manter atento. Atento, crianças. A gente está na igreja, a gente tem que ouvir a palavra de Jesus. Então, assim, tia, mas eu vou para a igreja, são 2 horas de culto. Eu não consigo, tia, ficar lá prestando atenção. Tá bom, então faz assim, você vai, né, tem o louvor, quando começa o louvor, os hinos congregacionais, depois tem o louvor, né, tem muita criança que leva celular, leva um bonequinho para ficar lá sentado, uma bolachinha para comer, então nesse tempo você vai se distrair, mas na hora da palavra você vai prestar atenção. Você vai prestar atenção e depois que você sair da igreja, você vai colocar em prática a palavra que você ouviu do Senhor. Porque assim, o que a gente quer? A gente quer andar no caminho do Senhor, né? A gente quer ficar assim? Eu não quero. Deus me livre ficar desse jeito. Eu rogo ao Senhor que o Senhor tenha de misericórdia da minha vida, que o Senhor me fortaleça, que o Senhor me dê graça, porque a gente é carne, crianças, a gente é carne, né? A gente é fraco, a gente não tem poder nenhum. Que poder que nós temos? Nenhum. Se nós não tivermos a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida, o que vai ser de nós? Só que para a gente ter a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida, a gente tem que caminhar o quê? Com Jesus. Vocês lembram do cultinho que a gente teve? Que a gente falou aqui das 10 virgens? Vocês lembram? Lembram? Né? Elas estavam lá dispersas, né? Essas daqui estavam dispersas. E o que aconteceu com elas? Elas perderam a entrada na festa, na entrada das bodas com o noivo. E nós, eu e vocês, a gente vai querer perder? Não, eu não quero perder. Quando Jesus vier, quando houver o tocar das trombetas, eu espero, com a graça de Jesus, eu e minha família ser chamada para entrar no céu. Só que para a gente entrar no céu, o que a gente tem que estar? Atento à palavra do Senhor, crianças. Então, assim, mais uma vez a tia vai falar para vocês, cooperem com o papai, com a mamãe, né? Ajudem o papai e a mamãe a ir pro culto, né? Tem sido dias difíceis, parece que a gente anda atribulado, agora voltou às aulas, mas a mamãe e o papai também estão atribulados. Então, no domingo, o que vocês têm que fazer? Hoje é dia de ir para a igreja, hoje é dia de ir para o culto. Vou correr, já vou me aprontar, ficar pronto para quando a mamãe falar vamos, eu já estar pronto. Por quê? Porque assim, às vezes a gente pensa assim, eu não gosto de ir para o culto. São 2 horas que eu vou ficar lá no banco ouvindo o pastor falar. Só que você tem que entender que essa palavra do pastor é que alimenta o nosso papai e a nossa mamãe. Aí tem dia que a mamãe fala assim, hoje eu não vou pro culto. Aí você fala, que bom. Então hoje eu vou passar o domingo todo jogando ou então assistindo filminho. Só que você se esquece que aí hoje o papai não vai, amanhã a mamãe não vai, depois não vai de novo. E aí o que vai acontecer? O papai e a mamãe vai esfriar. E se o papai e a mamãe esfriar, o Espírito do Senhor vai se afastar do papai e da mamãe. E o que vai acontecer com o papai e com a mamãe? É isso que vocês querem? Eu não quero. O meu papai e minha mamãe vão para a igreja, graças ao bom Deus que o Senhor teve de misericórdia, salvou meu pai e minha mãe. Então, crianças, vocês têm que se esforçar, ajudar o papai e a mamãe a irem para a igreja, para que vocês e eles sejam salvos, para que vocês e eles ganhem a graça do Senhor. E vamos prestar atenção no culto e colocar a palavra do Senhor em prática. Vamos prestar atenção na palavra e colocar a palavra em prática na escola, em casa, de segunda a sábado, e no domingo vamos nos fortalecer na igreja ouvindo a palavra do nosso Senhor. Tá combinado assim? Não vamos dar brecha, né? Não vamos nos ficar distraídos, para que essas mazelas, né, venham entrar na nossa vida. Não, né? Que fiquemos
com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, né? Que Ele venha ser conosco durante todos os dias da nossa vida, porque não tem coisa melhor do que sentir a presença de Deus nas nossas vidas, crianças. É muito triste, sabe? Quando a gente imagina que o Senhor possa se afastar de nós. Então, assim, fiquem firmes com Jesus. Ajude seu papai e sua mamãe a buscar os caminhos do Senhor. E vocês também fiquem firmes para que vocês, quando adolescentes, quando tiverem maiores, sigam sozinhos o caminho do Senhor. Não deixe que essas mazelas entrem na vida de vocês, crianças. Não fiquem ouvindo essas palavras, essas coisas do mundo. Não fiquem falando bobagens, besteira, palavrões, ouvindo essas músicas que tem essas palavras horrendas, essas músicas do mundo, esses funks. Continue firme no caminho do Senhor, buscando a palavra do Senhor, buscando o Espírito Santo de Deus. Eu espero que vocês tenham entendido a palavra que a tia quis passar. O que a tia quis passar para vocês é assim, que não adianta a gente ir para a igreja, estar ali ouvindo a palavra e ficar com as coisas do mundo. A gente tem que estar na igreja e levar a palavra que a gente recebe na igreja para todos os dias da nossa vida. Porque senão vai acontecer como o endemoniado aqui, né? Ele estava lá dentro da sinagoga, ouvindo os ensinamentos de Cristo e estava endemoniado. Que o Senhor nos livre de uma coisa dessa. Em nome de Jesus. Espero que vocês tenham conseguido entender. E se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta pro papai e pra mamãe. O papai e a mamãe vai saber explicar direitinho para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe, que Deus dê de sabedoria e entendimento para vocês entenderem a palavra. Fiquem com Deus, tá? Um beijo enorme, Deus abençoe, até a próxima.